E aí, meus amigos do YouTube, nossos alunos queridos, continuamos nossas gravações aí para vocês, Constituição narrada, Constituição Federal narrada e comentada. Professor Caldeira, na sequência então dos nossos comentários, inciso 70 já do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá, pessoal. 70, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. É o requisito da pré-constituição. A entidade de classe é a súmula 630 que diz respeito a esse inciso. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. A outra súmula que diz respeito também a esse inciso, interessante nós falarmos sobre ela, é a súmula 629 do Supremo Tribunal Federal. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Tá? Bom, a pergunta que se faz é com relação à lei nova do mandado de segurança, lei 12.016 de 2009, quando que pode ser usado o mandado de segurança. O artigo 21 então traz para nós o mandado de segurança coletivo, tá? Pode ser impetrado por, são os legitimados ativos, partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativo a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. É o requisito da pré-constituição, né? Em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou da parte de seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. O parágrafo único do dispositivo diz: os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser, inciso 1, coletivos, assim entendidos para efeito dessa lei, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Inciso 2, individuais homogêneos, assim entendidos para os efeitos dessa lei, evidentemente, os decorrentes de origem comum e da atividade ou da situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. O artigo 22, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Parágrafo 1º, o mandado de segurança coletivo não induz dispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiam o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Parágrafo 2º, no mandado de segurança, já estamos terminando, no mandado de segurança coletivo, a liminar, referentemente ao poder cautelar, né? A liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar em 72 horas. Tá? Então vamos lá dar uma olhada com vocês agora com relação a alguns julgados do Supremo. Julgado: possibilidade de execução individual da sentença proferida em processo coletivo. O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria, processualmente substituídos pela parte impetrante a execução individual desse mesmo julgado. RE 601.914, agravo regimental, relator ministro
Celso de Mello, julgamento de 2013. Vejam só, nossa preocupação de trazer para vocês os julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal. E referentemente a esse especificamente, é interessante nós abordarmos essa questão de que a segurança coletiva, para que eu possa ingressar e ter os benefícios da eficácia da sentença em segurança coletiva, eu devo desistir, requerer, né? Se eu tiver impetrado um mandado de segurança individual, eu tenho que desistir para poder ter acesso à eficácia da segurança coletiva, né? E isso aí os julgados do STF, nesse agravo regimental em específico, melhor dizendo, recurso extraordinário, em específico 601/914, diz exatamente nesse sentido. Inciso 71, estamos acabando os incisos, galera, e aí a gente vai seguindo ao longo do texto constitucional. Vamos lá, 71 do artigo 5º, conceder-se-á mandado de injunção. Opa, cuidado para concursos e provas da OAB. Aqui especificamente, cuidado, porque nós temos uma legislação super recente que eu estou dando para vocês agora. Conceder-se-á então mandado de injunção sempre que a hipótese, né? A falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, vejam só qualquer direito, né? E das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O mandado de injunção, então, tem como escopo a garantia do exercício do direito previsto em norma constitucional, mas cuja eficácia é limitada. Lembra do PCL? Eficácia plena, contida, limitada. Nós temos até eficácia programática também. São 4 tipos de eficácia, mas basicamente o que tem que cair mais em concurso são essas 3. A plena, cuja eficácia alcança a totalidade para a qual a norma foi criada. Aquela norma de eficácia contida é que ela é plena, mas pode ter o seu conteúdo restringível, por isso que se fala em norma de eficácia restringível também. E a limitada é aquela norma constitucional que depende, cuja eficácia depende de uma norma regulamentadora, tá? Que é o caso. Ok, veio a norma. Agora, em junho de 2016, dia 23 de junho, a Lei Federal 13.300, atenção, cuidado, ela disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo também. Olha só, hein? Novidades, hein? Mandado de injunção individual e coletivo, lei de junho de 2016. Tá? Artigo 2º dessa lei diz o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, quem são os legitimados ativos e passivos por um mandado de junção? São legitimados, diz o artigo 3º, para o mandado de junção, como impetrantes, ativo, né? As pessoas naturais ou jurídicas, que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º. E como impetrado, o poder, o órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Tá? Essa é a autoridade impetrada. A respeito do órgão público, nós já falamos, né, em outras oportunidades, mas a professora, por exemplo, a Maria Silvia Zanello de Pietro, diz o seguinte: acreditamos que a doutrina que hoje prevalece no direito brasileiro é a que vê no órgão apenas um feixe de atribuições, uma unidade inconfundível com os agentes. O professor Eli Lopes Meireles, interessante que é ainda o clássico autor de Direito Administrativo Brasileiro, ao lado de Celso Antônio Bandeira de Mello, o professor Eli diz o seguinte: o órgão ele é despersonificado, é um centro de competências, onde lá existem as funções, cargos, e esses cargos são lotados por agentes públicos, né? Interessante a gente lembrar de que, ainda que haja modificação nos cargos, nas funções dos agentes, o órgão se mantém incólume, ok? Ele fica e continua preservado. Um parênteses à parte aqui, interessante também nós falarmos para vocês
que não obstante os órgãos serem desprovidos de personalidade jurídica, isso tem caído muito em concurso, eles têm a capacidade judiciária, né? Capacidade para estar em juízo, não obstante aí, eles não terem a personalidade jurídica, né? Personalidade jurídica. Ok. Observação. A lei prevê então expressamente a capacidade judiciária do órgão, o que já vinha sendo reconhecido, né? Aí nos tribunais, os writs em desfavor de órgãos e mandados de segurança, ainda que, como se sabe, como eu já disse, eles são ou estejam desprovidos de personalidade jurídica. Observação, abre o leque para interpretações amplas, né? Mencionando que o poder pode ser um impetrável, né? Então, lato sensu. Artigo 8º desse dispositivo, dessa lei federal nova de junho de 2016, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, inciso 1º, determinar o prazo razoável para que o impetrado mova a edição da norma regulamentadora. Tá? Prazo razoável diz, olha só, é um conceito aí amplo, né? E objeto de interpretações várias que a doutrina já vem fazendo, costurando, e os julgados do Supremo também, mesmo antes da edição da lei. Inciso 2º, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo correto, né, determinado. Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere inciso 1º do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de junção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Então se pergunta aqui, para a finalidade da nossa Constituição narrada, como é a eficácia da decisão em mandado de junção com o paradigma agora da atual lei de 2016, junho de 2016. O artigo 9º nos dá a resposta. Então, a decisão em injunção terá eficácia subjetiva, quer dizer, entre as partes, limitada às partes, e produzirá os efeitos até o advento da norma regulamentadora. Ou seja, quem propôs, quem apresentou, impetrou a injunção, o mandado de injunção, as partes, entre elas, haverá aí a eficácia da decisão judicial, tá? Adstrita às partes. No entanto, vejam só a exceção do parágrafo 1º do artigo 9º dessa lei específica. Poderá ser conferida eficácia ultra partes, lei das partes, né? Ou erga omnes, contra todos, a decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa, objeto da impetração. Vejam só, observações. Lembrando que a coisa julgada, em regra, a regra da coisa julgada é se limitar à subjetividade, né, da impetrante e impetrado, as partes envolvidas. E por exceção, então, se admite erga omnes ou outra partes, como está no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Transitado em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos em casos análogos por decisão monocrática do relator. Isso é interessante também, porque evita demandas repetitivas e decisões contraditórias. Então, uma vez transitada julgada a decisão dessa ordem de injunção, os seus efeitos então podem ser estendidos aos casos que sejam análogos, né? A edição da norma regulamentadora. O artigo 11 diz o seguinte: a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc, ou seja, daqui em diante, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada alias for mais favorável. É justo, né? Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, por óbvio, né? Caso em que o processo será extinto sem a resolução do mérito. Óbvio, se o objeto desse writ, né, do mandado de junção, ele é evidentemente a edição da norma regulamentadora, tá, de eventuais direitos aí albergados no texto constitucional,
perde-se esse objeto na medida em que haja a edição da norma regulamentadora. Tá? Então, perder-se-ia aí o objeto do mandado de junção, por isso que se extingue sem resolução do mérito. Tá? Mandado de junção coletivo é possível? Sim, a lei trouxe no artigo 12 o mandado diz o seguinte: o mandado de junção coletivo pode ser promovido, inciso 1º, pelo MP, quando a tutela for requerida especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica do regime democrático ou dos interesses sociais individuais indisponíveis, que é onde efetivamente o MP opera. Inciso 2º, por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar os exercícios de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Inciso 3º, por organização sindical, entidade ou classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, é o requisito da pré-constituição, aí de novo, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade de parte de seus membros ou associados na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Terminando já, pessoal, inciso 4º, é que é uma lei nova, vejam vocês, e nós temos que, pelo menos, como o objetivo do nosso curso é narrado, a Constituição narrada, falada, para que vocês possam estudar aonde estiverem, não precisa ficar lendo, porque evidentemente a gente está fazendo isso por vocês. O nosso intuito é justamente que vocês possam ouvir a Constituição e os comentários em qualquer lugar, às vezes até no trabalho, né? Vocês podem se valer daqueles dispositivos Bluetooth, né? Pequenininho, e vocês podem estar trabalhando, às vezes no trânsito, está escutando a Constituição Federal, vocês estão estudando e já estão estudando as normas infraconstitucionais mais importantes, que é essa aqui, por exemplo, né? Um dos exemplos, essa norma que com certeza vai cair nos próximos concursos do Brasil todo. Inciso 4º, então, pela Defensoria Pública, na sequência, né? Terminando já, pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º. Cuidado! Novidade, então, para as provas da OAB e Defensoria Pública. Cuidado aqui, seja federal, DPU ou mesmo estadual, dos estados. Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e prerrogativas protegidos por mandado de junção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas, ou determinada por grupo, classe ou categoria. Da coisa julgada. Vamos falar um pouquinho, pessoal, agora da coisa julgada em mandado de junção ou coletivo. O artigo 13 traz para nós a novidade aí, referentemente à coletividade, a coisa julgada na injunção coletiva. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará a coisa julgada, cuidado aqui, hein? Limitadamente as pessoas integrantes da coletividade, do grupo, classe ou categoria, substituídos pelo impetrante, sem prejuízo disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 9º. É isso. Completamos aí essa atualização legislativa para vocês, essa complementação do inciso 70 do artigo 5º da Constituição Federal, para que a gente possa continuar aí navegando na Constituição Federal no nosso curso, que vai se estender aí por vários meses ainda, ok? A gente está pegando artigo por artigo, inciso por inciso, comentários, súmulos do Supremo, informativos jurídicos do STF, STJ, resoluções, tudo de mais novo. A ideia nossa é passar para vocês em áudio. Obrigado e logo logo a gente segue.